Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder conversar com a dona de uma jovem, mas inspiradora história no empreendedorismo aqui de Governador Valadares. Falo dela, a empreendedora Carol Veloso, também conhecida como a Carol da Biomagistral, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Carol, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Como eu disse para você, né, nos bastidores, desde quando eu vi o podcast, vi as legendas e a forma como você via as pessoas mesmo, né, como você nos vê, Sim. Me interessou demais e é uma grande alegria estar aqui com você hoje. Tamo Espero trazer coisas boas. Com certeza trará, tenho certeza disso. E, Carol, para começar nosso bate-papo, eu costumo dizer que na minha fase de infância, ali no início dos anos 2000, eu já era uma pessoa muito vidrada nos veículos de comunicação. Então eu sempre via televisão, escutava muito rádio, lia muito jornal, por influência também do meu pai. E eu não me recordo nessa época de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental. Era algo que eu, sinceramente, não me recordo de ver as pessoas falando sobre isso nos veículos de comunicação. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todos nós pudéssemos ficar atentos em relação à saúde mental. E principalmente nos períodos mais agudos da pandemia, ali bem no início, no ano de 2020, em março de 2020, né, aqui para nós no Brasil, e também, né, tivemos um período muito acentuado no início de 2021, esse assunto ficou em voga na sociedade como um todo, principalmente nos veículos de comunicação, na internet então nem se fala. Haja vista que depois da pandemia, ou já durante a pandemia, os profissionais ligados a essa área da saúde mental, eles ganharam um corpo gigantesco. Psicólogos, médicos, psiquiatras, enfim. E hoje, Carol, pode puxar na sua memória. Às vezes você está numa conversa com amigos, num restaurante chique aqui de Valadares, ou com familiares, se tornou muito comum a seguinte pergunta: como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Hoje, às vezes, numa roda de conversa, esse tipo de indagação surge. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024? E como é que você pretende que seja o ano de 2025? Começamos com um assunto, um assunto polêmico, né? Sim. Bem delicado, um assunto que tem que ser tratado. Eu costumo dizer que a doença mental, né? As doenças da mente, elas precisam ser tratadas e muitas vezes até com medicamento, Sim. né? Se você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio. Se você tem um problema de pressão, você toma um remédio. E se você tem alguma questão mental, você vai tomar um remédio, né? Então, assim, é muito delicado hoje em dia falar de saúde mental, principalmente quando se fala de medicamento, até mesmo pelo preconceito que as pessoas têm desses medicamentos, mas nada mais é do que como se fosse um remédio para dor de cabeça, um remédio para hipertensão. Em 2024, eu tive um ano muito acelerado. Eu trabalhei muito, assim, coisa de mais de 14, 16 horas por dia para conseguir estruturar mesmo a empresa. Sim. Foi com muito prazer que eu fiz tudo o que eu fiz, mas eu me deixei de lado. Eu me deixei esquecida em alguns momentos, e isso me trouxe a famosa ansiedade, né? Então, no ano de 2024, eu tive que lidar muito de perto com a ansiedade, com essa vontade de fazer e não conseguir fazer tudo e ficar desesperada porque eu não estava conseguindo entregar tudo que eu achava que eu tinha que entregar. Então, foi bem difícil, mas eu sempre fui muito aberta à questão de me tratar com medicamento, porque eu acho que é o caminho, né? Nós temos os médicos aí para nos orientar. Então, em 2024, eu tive esse episódio de ansiedade e ele não me parou. Eu continuei, fui fazendo cada vez mais até que veio o burnout.
E em 2024 eu tive o burnout. É uma coisa, assim, inexplicável. Para quem não sabe, o burnout é um desligamento que você tem, são uma série de sintomas como depressão, ansiedade, falta de memória que você tem por esgotamento mental, por trabalhar muito a sua mente, por, né, estar sempre muito produtivo. Sim. Então, eu passei por esse episódio, foi muito ruim, mas foi necessário. Porque foi esse episódio que me fez colocar o pé no freio. Falar assim, olha, eu não sou uma super mulher, eu não dou conta de fazer tudo, eu não tenho que dar conta de fazer Sim. tudo. Posso fazer no meu tempo, fazer devagar, bem feito, né? Claro. Feito é melhor que perfeito, Exato. Mas não mal feito. E depois disso, né, tive acompanhamento com meus médicos, meus pais me apoiaram demais, porque depois do burnout você fica um tempo mais de cama, um tempo mais depressiva mesmo. E sem contar os lapsos de memória que se dão, às vezes você faz uma coisa, não lembra que fez e tal, tudo por conta do episódio. E aí eu comecei aí o ano de 2025 com o pé direito, me tratando direitinho, indo ao psiquiatra, porque o médico tá lá para isso, tomando as medicações corretas pro que eu tive, e até agora eu só tô me sentindo muito bem, fazendo tudo no meu tempo, tudo do jeito que tem que ser, devagar e bem feito também. Exatamente. Grande relato. Como é que era a Carol Veloso nos tempos de colégio Leonardo da Vinci? Nossa, eu era sem noção. Literalmente. Essa Carol que tá aqui hoje, né? Porque a gente vai amadurecendo, claro. Vai se lapidando, vai colocando freio na boca e tal. Essa Carol aqui, ela era uma Carol, vamos dizer que a minha avó e o meu tio falam isso, um liquidificador sem tampa. Eu era assim na escola. Eu era extremamente espontânea, Sim. Só que aí eu falava o que eu não devia, falava tudo que eu pensava, falava tudo que eu queria falar, conversava com todo mundo. Muitas vezes eu era inconveniente, mas hoje eu consigo enxergar lados positivos até nessa inconveniência. Sim. Me trouxe coisas muito boas pro dia de hoje. Mas ao mesmo tempo, né, por ser espontânea, conversar muito, brincar, ter sempre um assunto para falar e tal, eu sempre fui muito rodeada de amigos, né? Sempre teve gente ao meu redor, amiguinha indo para minha casa, eu indo para casa de amiga, aniversário e tal. Mas na escola eu era uma completa sem noção. Nesse sentido, Sim, tá? Na sala de aula eu respeitava os professores, com certeza, sempre fui uma pessoa muito respeitosa. Conversava. Minha chamada de atenção era só pela conversa. Aí eu era mandada para a sala da coordenação. E lá na coordenação tinha que assinar advertência e levar para os pais assinarem. Menino, eu chegava lá, todo dia. Eu era amiga do coordenador, a gente ia conversando. Ele, hoje eu vou deixar escapar a sua advertência. Nunca levei a advertência. De tão legal que eu era com o coordenador também. Tava conversando com todo mundo e até ele queria participar. Um bom sinal. Eu costumo dizer que o tempo de escola é um dos tempos, se não for o mais prazeroso de todas as nossas vidas. Ai, muito bom. Independentemente da geração, é claro que existem exceções, mas normalmente, durante o nosso tempo de escola, nós não tivemos a famosa responsabilidade da vida adulta. Nossa única responsabilidade na época de escola era passar de ano e ponto final. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio Leonardo da Vinci? Aquele tipo de lembrança que quando você vai a Brasília ou quando você foi em Brasília depois que você se formou no colégio, quando você passou em frente à escola, veio na sua cabeça na hora. Não, e você sabe que eu costumo ir a Brasília, né? Um dos meus sócios moram lá. Sim. E a gente tem um outro empreendimento lá. Então, eu costumo ir a Brasília e eu passo na frente do Leonardo da Vinci sempre. E, assim, a coisa que eu mais me lembro era na hora que soltava a gente, né? Que a gente saía da escola. E era uma escola muito grande. Então, o primeiro ano era o primeiro ano A, B, C, D. Sim. Segundo ano A, B... E aí eu ficava mais separada das minhas amigas, aí na hora que soltava a gente da escola, aquele momento de encontrar a amiga no final Sim. da aula, aí a gente passava no banheiro, molhava o cabelo, passava água no cabelo, retocava o gloss,
saía para esperar os nossos pais. Eu ia a pé para casa porque eu morava pertinho, Sim. mas ficava ali na porta, conversando, brincando. Era aquele momento que rolava as paquerinhas. Tinha o Coisa moço que boa. vendia chup-chup, Sim. que vendia chuque lá na porta. Aí a gente comprava um, comprava o Sim. outro. E eu só esperando dar minha hora de ir embora. Na hora que faltava 30 segundinhos, eu dava no pé, porque eu tinha que chegar em casa para Sim. almoçar. Mas esse momento da saída, assim, que todo mundo se juntava para esperar, tava todo mundo, né, já tinha passado as obrigações do Sim. dia. Muitas vezes a gente ia se encontrar na parte da tarde, porque ia pro inglês juntas, então a gente ainda ficava na ansiedade que ia passar a Exato. tarde junta. Tinha aulas à tarde na escola, laboratórios e tal, então a gente ficava naquela ansiedade. Nessa época que eu estava no ensino médio, mais ou menos, foi quando o Subway chegou no Brasil. E tinha um posto de gasolina perto da escola que colocou o Subway lá dentro. Pra quê? Cara, o dia que tinha aula, à tarde, era o melhor dia da nossa vida, porque a gente ia almoçar no Subway. Sim. E era, sei lá, R$15, R$10. Então, o dinheiro do almoço que o pai e a mãe davam, sei lá, R$30 para comer comida. arroz e feijão, a gente conseguia comer 2 Subways. Exato. Então, esses momentos, assim, me dá muita nostalgia quando eu passo na frente do Leonardo. O marketing, a publicidade, propaganda, enfim, essa área como um todo, que hoje é de extrema importância, sempre foi, mas nos tempos atuais, principalmente com o avanço da tecnologia, se tornaram tópicos de extrema importância, principalmente no empreendedorismo. Esse segmento te escolheu ou você que escolheu esse segmento para sua vida? Os dois, porque eu sempre falei que eu ia fazer comunicação social. Desde a sexta série, sétima série, que a gente já ouvia falar muito de vestibular Sim. e tal, por conta da escola que eu estudava, e eles já falavam os cursos, tinha lá comunicação social. Exato. E eu sempre falei, eu vou fazer comunicação social, eu quero me comunicar, eu sou boa nisso, eu quero falar. Não, assim, o que eu sempre imaginava, às vezes acontece, né? Já me peguei em cenas da minha vida real como essa. Eu sempre imaginava assim, eu quero ser igual aquela mulher do filme, que tem uma mesa redonda, um monte de gente, e ela fica parada lá na frente com um quadro branco apresentando uma campanha de marketing, sendo tipo uma executiva. Esse era o meu sonho, era ser aquela mulher. E claro que o marketing, né, a publicidade é um mundo muito maior que isso, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu era da comunicação. E desde o meu primeiro vestibular, eu passei no vestibular no primeiro ano. No primeiro ano eu passei para publicidade e propaganda. Sempre foi a minha escolha. Dentro do curso de publicidade e propaganda, você já era, é bom notar isso e deixar muito claro que, como você mesma disse agora na sua última explanação, você já era uma pessoa que já tinha uma certa familiaridade com esse segmento, com essa área profissional, e a faculdade, o curso de publicidade e propaganda, só veio para poder agregar o que você já tinha dentro de si. Mas dentro da faculdade, como uma pessoa que já era apaixonada pelo marketing, pela publicidade e propaganda, se aperfeiçoou e conseguiu trazer mais coisas, pegando tudo da faculdade, para aperfeiçoar ainda mais o que você já tinha dentro de você como algo que você já enxergava como uma situação muito benéfica para o futuro da sua vida. Então, Luiz, a gente achava que tinha, né? Eu achava que eu tinha alguma coisa. O que eu tinha mesmo era falazada. É vontade de falar. Mas depois que eu entrei na faculdade, a gente ganha ferramentas, né? Exato. As aulas, elas vão trazendo as ferramentas necessárias para você ir se construindo. O que eu costumo dizer, assim, da faculdade de Publicidade e Propaganda é que, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é uma escola de artes. Né? É uma escola muito teórica. Sim. Eu tive até 2 oportunidades. Na época, eu passei na PUC e passei na FUMEC. A PUC era muito mais prático. Sim. Era um curso mais mão na massa. Na FUMEC era um curso muito mais teórico. E eu optei por ir pelo teórico, para realmente entender da base como que funcionava aquilo. E, assim, é um leque, a publicidade é um leque
enorme do que você pode aprender, do que você pode fazer. Então, eu fui primeiro, o primeiro passo foi ir para essa parte mais teórica, para eu ter embasamento Sim. mesmo da comunicação como um todo. E, principalmente, abraçar o que me era ensinado ali, em todas as formas, em todas as maneiras. Eu tive na minha faculdade eu tive uma matéria mesmo de atualidades. Eu aprendi na minha faculdade, e assim, não tem muito tempo que eu me formei, mas Sim. foi há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Então a gente estava em outro mundo, em outro patamar Sim. de linguagem, de tudo. Eu aprendi na faculdade o que é ser hétero, o que é ser bi, o que é ser cisgênero, o que é ser transgênero, o que todas essas nomenclaturas Sim. que tem hoje que a galera ainda se confunde, eu aprendi na faculdade. Então essa faculdade teórica, né, essas aulas teóricas me trouxeram muito embasamento, não só para minha profissão, mas para eu poder lidar com a sociedade como um todo, porque eu sou comunicadora. Eu tenho que falar para todos. Exato. Todos têm que me entender. Eu sou responsável pela mensagem que eu transmito, não é o outro pelo que ela entende, né? Nesse sentido Exato. da comunicação, eu que tenho que ser clara. Então, apesar de sempre ter tido a aptidão para a comunicação, a faculdade, as bases teóricas, os estudos e tudo, foi o que me colocou mais para frente e conseguiu arredondar esse conhecimento. Em relação à publicidade e propaganda, como você mesma disse em uma das suas explanações, já era algo que você já gostava. E a faculdade só serviu para aperfeiçoar ainda mais a Carol Veloso, que já era apaixonada por marketing como um todo. E hoje, você, não somente hoje, mas já há bastante tempo, você é empresária, dona de um empreendimento, onde você também precisa se ater a tudo que há mais de novo ligado ao marketing, à publicidade como um todo, porque são ferramentas que vão ajudar você a alavancar ainda mais o seu negócio. Mas você é uma formada, você é uma diplomada em publicidade e propaganda, ou seja, você antes já tinha um pouco da prática e conseguiu absorver para si um pouco mais da teoria através do curso de publicidade e propaganda, perdão. O que a Carol Veloso faz hoje como empresária e que também atua, de certa forma, no marketing da sua empresa, que você agradece todos os dias de ter aprendido na faculdade? Principalmente a minha relação interpessoal. Na faculdade eu aprendi a conviver com todo tipo de gente. Eu fazia publicidade e propaganda. Então, assim, da galera mais doida que tinha, estava Quem já na veio minha sabe sala. como é que é. Quem é publicitário é Sim. todo mundo Jornalismo mais... também é dessa a forma. galera da comunicação, a gente é mais descolado. Sim. É uma galera que não está muito dentro dos padrões. Exato. Então, conviver com várias pessoas completamente diferentes uma das outras, ter aulas como as que eu tive de atualidades, e estar inserida, porque quando eu estava na faculdade eu me misturava mesmo, a gente ficava assim, sabe aquele cereal que é todo colorido, um diferente do outro, mas tá todo mundo junto? Exato. Era isso. Então, esse respeito para com o outro, essa empatia de enxergar o outro como ele é, né? Eu costumo muito dizer que a empatia não é você calçar o sapato do outro. Calçar o sapato do outro é fácil, porque ele vai se modelar do seu pé, tô com o sapato dele. Sim. O negócio é calçar o sapato do outro, que já tá com o molde do pé do outro. Sabe quando você coloca um sapato e já fica a marquinha dos dedos? Sim. Aí a pessoa vai colocar o seu sapato, incomoda no dedo? Isso é empatia. É você calçar o sapato do outro sentindo o formato do dedo do outro e o formato do dedo do outro te incomodando. E essas relações da faculdade me trouxeram isso, me trouxeram essa empatia. E essas relações interpessoais eu jogo muito pro meu trabalho hoje, para minha empresa hoje. Tanto para lidar com os colaboradores, para lidar com os meus pais, porque eu trabalho com os meus pais, né? E na prática, assim, meus pais são os meus líderes, né? São os meus chefes. Sim.
mas principalmente com os meus clientes. Eu tenho uma relação interpessoal com cada um dos meus clientes. Eu chamo cada um pelo nome. Eu peço que as meninas que trabalhem com a gente chamem cada um pelo nome. Eu entendo o que cada um quer. Eu entendo a dor que cada um quer. Muitas vezes, alguns chegam relatando um problema, uma coisa, querendo tomar um medicamento, por exemplo, para certa função, e eu vou conversando, eu entendo que não é nada daquilo, que a pessoa precisa é outro medicamento, ou muitas vezes nem de um medicamento, ela só precisava falar, ela só precisava que alguém escutasse. Então, esse dinamismo humano mesmo, que é uma coisa que já é natural de mim, a faculdade fez realmente florescer, assim, me trouxe, a faculdade me trouxe muito amor, eu consigo perceber isso. Claro que a gente divertiu, fez besteira, saiu, fiz um monte de coisa que hoje eu falo, gente, como que eu tinha pique para fazer essas coisas, mas a faculdade, ela me trouxe amor ao próximo, literalmente. Qual o peso e importância do marketing no empreendedorismo atualmente? Absolutamente toda. O marketing é o que vai colocar o seu empreendimento à vista de todo mundo. E não só à vista, o marketing é que vai fazer com que você se relacione com o seu cliente. Marketing é relacionamento. Se você não faz um marketing, você não se relaciona, você não cria proximidade, você não está ali para escutar nem para falar, você não está ali para poder entregar o que ele quer. Porque muitas vezes o cliente ele não sabe falar o que ele quer. Ele sabe que ele precisa de alguma coisa, ele sabe que ele tem uma dor. Mas muitas vezes ele nem sabe qual a dor que ele está sentindo. E você, através do marketing, consegue mostrar para ele que você tem a cura da dor que ele está sentindo. Então, para empreender, o marketing é excepcional, precisa realmente acontecer. Como surge ou como surgiu a Biomagistral na sua vida? Então, a Biomagistral, nossa, aí é uma história assim, é uma história que eu até me emociono de contar às vezes, porque ela começou com uma história bem difícil. O meu pai, ele é americano, nascido nos Estados Unidos. Sim. E em 2018, ele decidiu que a gente ia mudar para os Estados Unidos, todas nós, né? Todas nós, porque somos 3 mulheres, minha mãe, minha irmã, eu e ele. Íamos mudar os 4 para os Estados Unidos. Seria um trâmite mais fácil, porque ele ia chegar lá, ia falar, olha, minha esposa, minhas filhas estão no Brasil, quero trazer, a gente já pesquisou, era coisa de 3 a 6 meses, todo mundo tá com o green card na mão, tal, passaporte, certinho. Ele morava em Pedra Azul, tinha uma clínica veterinária e um pet shop. E fechou tudo. Vamos fechar, vender tudo para ir para os Estados Unidos. Vamos fazer da nossa casa, vender móveis. Minha mãe vendeu roupa, sapato, vendemos tudo. Meu pai foi para os Estados Unidos. Sim. Chegando lá, ele foi procurar emprego de americano. Ele já foi com um emprego meio que garantido. Sim. Quando chegou nesse emprego que ele foi realmente assinar as coisas para ser empregado, perguntaram para ele sobre o número do Social Security Number. E ele falou, pô, esse documento eu não tenho. Aí a moça falou, você precisa dele para trabalhar. Ele faz parte dos documentos de trabalhar. Ah, então agora eu tenho que ir atrás, correr atrás para tirar esse social e tal. E ficou. Nisso passaram-se 2, 3, 4, 5, 6 meses e nada. PS, meu pai foi para os Estados Unidos no dia 19 de março. Ele foi para os Estados Unidos no dia da pandemia. Íamos todas, bateu a pandemia, ele estava com a passagem comprada, ele falou, e agora? Eu não tenho mais nada. Eu vendi tudo que eu tinha para poder ir embora. Sim. A gente vendeu até as roupas de cama, que a gente está vindo mudar, não tem nada. Eu vou na pandemia, porque aqui no Brasil não vou fazer nada. Lá, sim, pelo menos eu tenho meu passaporte e tudo, eu consigo qualquer trabalho. E vou conseguir um trabalho de veterinário, porque eu sou americano, sim, na cabeça dele. Não tinha o Social Security Number. Foi atrás para tirar. Não conseguia tirar. Arrumou um emprego melhor que o outro. Cada emprego maravilhoso. Não tinha o Social Security Number, que é tipo um CPF
dos americanos. Sim. E ele não tinha porque ele nunca morou lá. Para você ter, você tem que declarar imposto de renda. Então, ele precisava ficar trabalhando pelo menos um ano, declarar um imposto de renda Sim. para tirar o social. Aí já foi um ano sem a família dele lá. E ele continuou. Passou um ano e meio, nada. Aí saiu o social, ficou tentando imigrar gente, tudo parado. Não funcionava nada na pandemia. Não funcionava embaixada, não funcionava nada. Nem no Brasil e nem lá, tudo Sim. fechado. E nisso, meu pai ficou 3 anos lá nos Estados Unidos sem a gente. E ele e a minha mãe são, assim, uns pombinhos. Eles são super apegados. Ele vinha, né, de 6 em 6 meses, 5 em 5 meses, pra nos ver. E passou esses 3 anos. Quando ele voltou, né, com o dinheiro mais guardadinho e tal, já tinha alguma coisa aqui. E ele voltou com a ideia de abrir uma farmácia de manipulação animal. Porque lá nos Estados Unidos ele viu isso, muito disso, muita Sim. farmácia de manipulação animal. Inclusive, ele fez entrevista para trabalhar em uma. E ele sempre falou, eu lembro eu criança, meu pai falando, nossa, dar remédio para cachorro é difícil demais. Às vezes ele tava no consultório, eu tava lá pertinho vendo ele atender, ele falava assim, é um pinche, tem que dar um dipirona pro pinche. Como que você vai fracionar aquilo? É muito difícil. E ele voltou dos Estados Unidos pensando, eu vou abrir uma farmácia de manipulação veterinária, que aí eu faço os remédios nas dosagens certinhas. Nos Estados Unidos isso está bombando, vou abrir lá no Brasil. Aí ele veio e começou a procurar pela farmácia de manipulação veterinária. Dentre as pesquisas que ele fez, ele achou a Biomagistral, é uma franquia, né? Sim. Tem mais de 50 espalhadas pelo Brasil. Ele achou a Biomagistral, que não só é veterinária, como é humana também. E além de ser humana, tem o alvará para CBD, para o canabidiol medicinal. Então, juntou como um todo. Exato. Fugiu um pouco do que ele queria, que era a parte veterinária, que era a parte dele mesmo, e foi para a área humana. Nessa época, eu morava no Rio de Janeiro, que eu falei que eu morei em vários Sim. lugares, eu fui pulando. Nessa época, eu morava no Rio, e aí ele me convidou. Ele falou, quero abrir uma farmácia, é assim, assim, assado e tal, preciso de você. Mas aí eu preciso de você aqui. E aí você vai largar tudo aí no Rio, vai largar sua casa, vai largar seu trabalho, trabalhava home office, e vem arriscar aqui comigo, porque se eu abrir esse negócio, eu vou abrir esse negócio para você. Eu vou abrir, vou trabalhar, vou estruturar lá, deixar tudo certinho, né? Porque tem muita parte técnica. Meu pai tem mestrado em toxicologia, em farmaco e tal. Então, ele sabe a parte técnica. Deixar tudo estruturado e vou deixar para você. Vai ser o seu empreendimento. Você quer? Cara, foi uma decisão difícil, tá? Tem gente que fala assim, nossa, é claro que eu ia aceitar. Mas não, porque eu tava para largar, assim, uma vida que eu tinha construído no Rio de Janeiro, né? Era um lugar que eu amava. Sim. E tal, era uma vida dos sonhos. E aí eu aceitei e vim para Valadares, decidi voltar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu abracei de coração a Biomagistral. E eu lembro exatamente que no dia de pagar a franquia, era uma franquia, uma franquia bem cara, Sim. né? Meu pai falava, eu não sei se eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu vou, não vou. E eu, ele, tô com medo. Aí ele, não vou não. Entrou pro quarto, eu mandei no WhatsApp dele uma imagem escrita assim, cuidado, o medo é o maior ladrão de sonhos. E fui tomar banho. Pensei assim, vou tomar banho, vou me arrumar e vou sair, vou falar assim, e aí, bora lá no banco fazer o depósito? Na hora que eu saí do banho, ele já tinha ido fazer o depósito com a frasezinha Sim. que eu mandei pra ele. E aí começou essa trajetória da Bio, e hoje eu sou assim, completamente apaixonada, não consigo me enxergar sem estar na Biomagistral, sem estar cuidando das pessoas que a gente cuida lá. Você é chamada de Carol Veloso, mas milhares de pessoas em Governador Valadares te conhecem como a Carol da Biomagistral. Por quê? Carol da Biomagistral, né? Todas as vezes que eu ia começar um vídeo no começo do empreendimento, Sim. no Instagram, quando a gente estava começando a mexer nas redes sociais, eu começava assim, oi, aqui é a Carol da Biomagistral. E depois falava o que eu tinha para falar. Sim. Até que eu mudei o meu Instagram para Carol da Bio, porque não cabia Biomagistral. Sim. E o negócio pegou.
Ah, é a Carol da Bio, é a Carol da Bio, é a Carol da Bio, e ficou como Carol da Bio, por conta desse início de vídeo. Então, hoje eu nem começo mais como oi, aqui é a Carol da Bio Todo mundo já Magistral. sabe. Oi, aqui é a Carol da Bio. E por que eu te fiz essa indagação? Porque eu acho muito lindo quando em qualquer tipo de segmento empresarial, o nome do dono ou da dona é automaticamente ligado pelas pessoas em relação ao nome da empresa. Uhum. E você é o exato exemplo disso que eu acabei de relatar. Uhum. Você é conhecida como a Carol da Bio Magistral. Tem toda essa história por trás, como você acabou de falar? Sim. Mas na parte prática, talvez isso que você começou a fazer e que hoje as pessoas automaticamente fazem essa relação da Carol Veloso com a Bio Magistral, pode ser também, e me corrija se eu estiver errado, pela sua identificação não só com a empresa, com a marca, mas principalmente com os clientes, com os pacientes. Tô muito errado, tô muito certo, e se eu estiver certo, por quê? Não, você tá completamente certo. Quando vão falar, né, chegam lá na Bio Magistral, falam assim, eu conversei com a Carol da Bio. Sim. Eles me identificam, assim, como a Carol da Exato. Bio. E essa identificação, assim, ela realmente me remete à Bio Magistral. E quando eu falo de Bio, pode ser a Carol da Bio Magistral, Carol da Bio, que vem de coisas naturais, Carol da Bio, do bio, do ecossistema, da biologia, porque tudo que eu prego hoje é uma coisa mais natural, é voltado para a saúde como um todo. Pode ser a Carol da Bio, que está lá na sua bio do Instagram. Sim. Então, assim, eu acho que é uma forma realmente do meu público se identificar comigo. Só Carol ninguém ia entender. Agora, Carol da Bio só tem eu. E por que a Carol da Bio é totalmente identificada com o propósito da Bio Magistral? Eu sou totalmente identificada com a Bio Magistral. Primeiro, eu não posso negar, eu adoro remedinhos. Sim. Remedinhos. Desde nova eu gosto de remedinho, gosto de entender o porquê do remédio, por que ele funcionava, o que é que acontecia ali. E segundo, que eu acho que é o mais importante, assim, é uma coisa que é de mim. Eu tenho propósito. Tudo que eu faço hoje, eu não faço. Eu quero ter dinheiro. Quero ter Claro. as minhas coisas e tal. Mas tudo que eu faço hoje não é por isso. Eu faço por um propósito. Eu quero ver as pessoas bem. Eu quero ver as pessoas felizes. E principalmente as mulheres. O meu foco é mulher. Eu trabalho com homem, a gente vende para homem, né? A gente tem um relacionamento com homem, mas dificilmente você vai me ver falando no geral ou falando para o masculino. O meu papo é com as mulheres, eu sou mulher, eu sei a dor que a gente tem. Então, esse cuidado com as mulheres, esse deixar as mulheres mais felizes, com mais autoestima, deixar as mulheres bem, mulheres que estão gordas e não conseguem emagrecer, que vai ali na Bio Magistral, bate um papo comigo, eu passo algumas dicas, falo o que eu fiz, e conseguem emagrecer, recuperam a autoestima, recuperam o casamento. Mulheres que não têm sexualidade ativa mais, isso é muito triste. Mulheres casadas que perdem casamentos porque... Que perdem o casamento porque não tem uma vida sexual ativa. Tratar isso na mulher, né? Não sou psicóloga nem nada, mas tratar isso na mulher com um bom papo ou com um produto, para mim faz parte do meu propósito. Ver as mulheres se sentindo bem, ver as mulheres empoderadas, ver as mulheres, principalmente, tendo facilidade de administrar medicamento para os filhos, porque na Bio Magistral a gente faz remédio para criança em forma de ursinho, de gelatina de ursinho, tipo bala fine, em forma de suco. A gente faz cápsula rosa para a criança querer tomar. Então, assim, o meu propósito, ele é fazer com que as mulheres sejam mais felizes no mundo, tenham vidas mais fáceis. Então, você tá ali, aquela dificuldade para poder dar o remédio pro seu filho, cara, dá um ursinho para ele. Eu ajudei demais a vida da mulher, porque quem sofre mais é a mãe. Sim. Do que a criança nesses momentos.
Então, eu sou totalmente ligada com a biomagistral, porque a biomagistral, ela realmente traz mudança de vida para as pessoas, e o que eu quero é que as pessoas tenham as vidas transformadas mesmo, que elas fiquem cada vez melhores. Qual que é o principal pilar de uma empresa que cuida da saúde do próximo? Hoje, o principal pilar para você cuidar da saúde do outro é você cuidar do que está dentro da sua empresa, né? Para eu poder cuidar do meu cliente, eu tenho que cuidar do meu colaborador. Para o meu cliente estar satisfeito, o meu colaborador precisa estar. Então, o principal pilar da biomagistral hoje é fazer com que os colaboradores estejam bem, estejam felizes, estejam trabalhando com as condições ideais, com os materiais ideais, tenham material para eles trabalharem, né? Tenham uma liderança, tenham uma gestão estruturada, que escuta quando tem que escutar, que eles tenham a liberdade de ir lá falar quando uma coisa não está boa, pedir quando precisar, cuidar da saúde mental dessas pessoas lá dentro, dar uma folga que não tem que dar. A pessoa não tem uma folga, mas a pessoa não tá muito bem no dia porque brigou feio com o marido. E aí, eu vou deixar a minha funcionária lá dentro, triste porque ela brigou com o marido dela, ela não vai atender bem, ela não vai vender bem. Pelo contrário, ela pode até respingar isso no cliente. Então, hoje, o principal pilar é deixar o meu funcionário, o meu colaborador bem. Se sentindo amado, sabendo de que ele é importante. A gente ouve essa balela aí, ó. Todo mundo fala isso. A empresa é uma grande família. Família é pai, mãe e filhos. Seus colaboradores são as pessoas mais importantes da sua empresa. E você precisa cuidar deles como a pessoa mais importante da sua empresa. Ele é mais importante que o cliente. É interessante o trabalho que vocês realizam em várias searas, mas principalmente uma das mais desejadas por homens e mulheres, que é a questão do emagrecimento. Uhum. Como é que vocês, na Biomagistral, trabalham com esse tópico que é o sonho de milhares de seres humanos? O emagrecimento hoje é o que mais vende, né? E é o que é mais prostituído. A gente vê pessoas vendendo cápsulas com nada dentro. E pior, a gente vê pessoas vendendo cápsulas com remédios que não deveriam estar lá dentro. Por exemplo, uma sibutramina é um remédio que vai cortar totalmente seu apetite. Você vai emagrecer muito, mas ele precisa de prescrição médica. Exato. Ele tem uma série de efeitos rebotes. Sim. Então, a gente vê dentro da indústria do emagrecimento escondendo que tem sibutramina. E dentro da biomagistral, a gente trabalha isso com muita clareza. Tudo que a gente faz de emagrecimento lá é exatamente o que está sendo dito que está feito. Nossos produtos são patenteados, nossos fornecedores são os melhores. Então, os medicamentos que a gente fornece para emagrecimento são medicamentos que não vão deixar a pessoa fora do que ela é, estressada, passando mal, não vai dar efeito rebote, porque nada pior do que você emagrecer e depois engordar o dobro, né? O efeito sanfona faz muito mal. Mas, principalmente, antes de passar o remédio, né? De falar, ó, toma esse remedinho, que é o que a gente mais vende lá na Biomagistral hoje, é o Ozempic. Sim. O Ozempic é o medicamento mais vendido da Biomagistral, sai muito porque ele resolve. Você perde peso de verdade. Mas a gente educa esse cliente. Olha, você vai tomar o Ozempic, mas você não vai tomar o Ozempic e vai colocar a mesma quantidade de comida no prato. O Ozempic está aqui para te educar, para te dar uma mãozinha para te educar. Ó, você vai tomar o Ozempic, mas você vai tomar 2 litros de água. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade, e até mesmo na minha rede social, eu falo muito sobre o emagrecimento como algo contínuo, a longo Sim. prazo, não é 1 mês, 2 meses. É uma educação que é contínua, é a longo prazo. É ensinar a pessoa a fazer a substituição correta, né? A pessoa não vai conseguir ficar a vida inteira sem comer doce. Não vai. Então, vamos fazer uma substituição boa. Ao invés de você tomar, eu falo todo dia do cafezinho sem açúcar, ao invés de você tomar o seu café com açúcar, um cafezinho com açúcar tem 40 calorias. Ao invés de você tomar seu cafezinho com açúcar, toma ele sem açúcar, pega essas 40 calorias e come a colherzinha de doce de leite. Dá na mesma. Sim. E se você toma café sem açúcar, você ainda queima caloria, porque ele é termogênico. Sim. Além de você não estar ingerindo a caloria
né, que estaria ali, você ainda está queimando. Sim. Então, esse tipo de substituição é uma coisa que a gente passa para esses clientes para eles conseguirem manter a longo prazo o emagrecimento. E desvendar um monte de mito que a gente vê por aí, por exemplo, não pode comer pão francês? Pode comer pão francês, sim. Tem que comer pão francês com ovo. É alimento, é de verdade. Eu como rapidez. Rapidez é industrializado, vai te saciar menos do que o pão francês e tem a mesma quantidade de calorias. Então, esse tipo de... A gente fala diquinha, mas não é dica. É esse tipo de estruturação mental que a gente faz para a pessoa conseguir levar o emagrecimento a longo prazo. Então, acho que esse é o principal pilar da biomagistral. A gente dá a vara e ensina a pescar. Eu não dou o peixe. Eu que estou ligado, né, graças a Deus, ao universo da musculação, convivendo com amigos, amigas, parentes e conversando com pessoas ali que às vezes a gente não tem uma relação próxima, mas que você acaba tendo um contato diário dentro da academia. A busca pelo emagrecimento, como eu disse anteriormente, é como se fosse um sonho para milhares de pessoas. E nós vivemos na era da internet, na era da alta tecnologia e da era da informação fácil. Hoje você quer pesquisar, você pretende ali pesquisar qualquer coisa sobre qualquer assunto, você vai no Google, você coloca esse assunto e você vai achar milhares de resultados voltados para isso que você acabou de pesquisar. E se a gente for no Google agora e colocar o que fazer para emagrecer, vão aparecer milhares de resultados dessa pesquisa com inúmeras informações. Se a gente for no YouTube, então, hoje em dia, você vai achar milhões de resultados voltados para esse assunto, voltados para esse tópico. Só que ao mesmo tempo que na internet, e isso vale para qualquer assunto, para qualquer tema, você vai encontrar inúmeras boas informações, você vai encontrar inúmeras fontes fidedignas e verdadeiras, você também vai encontrar inúmeras situações onde o que está escrito ali não é o que é correto e, consequentemente, não vai acontecer na vida de ninguém. Muito pelo contrário. Às vezes, na maioria das vezes, inclusive, vai prejudicar a saúde humana. Feita essa pequena introdução, você que tem propriedade para poder falar a respeito desse tópico, emagrecimento, por realizar esse excelente trabalho dentro da biomagistral. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem na busca incessante pelo emagrecimento? A falta de constância. O que faz a gente ficar bom em qualquer coisa é constância. Quanto mais você faz, melhor você fica. E o emagrecimento ele não vai vir de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, nem de um semestre para o outro. Você pode até perder peso, sim, mas o emagrecimento real ele é constante. Você tem que comer bem todos os dias. Você tem que treinar todos os dias. Você tem que estar com a mente ali focada, querendo aquilo todos os dias. Não estou dizendo que você não pode errar. Tem que comer bem todos os dias. Nossa, não comi bem no dia 27. Aí eu comi torta, comi uma coxinha, minha mãe fez pudim, enfiei o pé na jaca. Então, não estou mais constante. É só você voltar. Errou, caiu, escorregou, levanta e volta. Exato. Errou no dia 27, não tem que errar no dia 28. Então, a constância é o que vai fazer você emagrecer. A constância é o que vai fazer você ter resultados na academia. Para você emagrecer, você precisa fazer um pouquinho todos os dias. Não tem como fazer muitão, rapidão. Sim. É um pouquinho, várias vezes. E aí, em menos de um ano, se você fizer um pouquinho por vez, você consegue. E a gente tem as ferramentas que nos ajudam, né? Graças a Deus, hoje a gente tem muitos estudos, muitos ativos no mercado para ajudar. Quando eu falo de ativos, eu falo de medicamentos, de nutracêuticos, né? Nutracêuticos são remédios naturais. Então, você tem muitos nutracêuticos para te ajudar, como o Ozempic que eu falei. É um nutracêutico, é um remédio totalmente natural, que vai reduzir o apetite, vai queimar a gordura, vai eliminar a gordura. Ele vai ser uma mão na roda para te ajudar no emagrecimento. Exato.
mas você precisa fazer a sua parte e é um pouquinho todo dia. Você é uma jovem empreendedora. E, graças a Deus, vivemos também a era de inúmeros líderes, empreendedores, que são jovens, mas, ao mesmo tempo, conseguem passar uma imagem de imponência e autoridade para a sociedade. Se a gente olhar aqui, Governador Valadares, por exemplo, imagino que você conhece, e eu também conheço, inúmeros jovens empreendedores que são a cara dos seus respectivos empreendimentos. E dentro desses jovens empreendedores aqui em Governador Valadares que fazem sucesso com as suas empresas, nós temos a Carol Veloso da Biomagistral. O que um jovem empreendedor precisa ter como pilar em pleno 2025? Humildade. Para conseguir enxergar que não se sabe tudo, que apesar de estar nova e já ter uma posição profissional, já ter uma empresa para tocar, eu não sei de nada, não sei quase nada, tem muita coisa para eu aprender. Tem muita gente mais velha que às vezes está até num patamar menor que o meu, falando em questão de empresa, mas está anos-luz de conhecimento. Então, eu acho que o principal para jovens empreendedores é a gente ter a humildade de escutar e aprender com os outros. Os outros que estejam abaixo no sentido de empresa, que não tenham empresa. Sim. Ou tenham empresas menores, e aprender com as pessoas que já estão na caminhada aí há um longo tempo. Você aprender a absorver, a analisar para conseguir colocar em prática e seguir em frente. Sem humildade, sem o ensinamento do outro, a gente não chega em lugar nenhum. Cada vida é uma história. E a nossa vida é feita de histórias. E vocês, na Biomagistral, cuidam de milhares de histórias, porque vocês cuidam de vidas. Dentro desse 1 ano de Biomagistral aqui em Governador Valadares, qual foi a grande história que vocês jamais vão se esquecer? Eu jamais vou me esquecer da Elizabeth. A Elizabeth é uma mulher com mais de 40 anos. Ela está no período da menopausa. E eu conheci a Elizabeth através do Moisés, que era sobre um programa de televisão. Sim. Que eu estava fazendo, etc. Ela é irmã dele. E conheci a Elizabeth. E no momento eu estava atrás de uma mulher para emagrecer uma mulher. Queria emagrecer uma mulher. Sim. Testar o que eu fiz. Eu perdi 16 quilos. Testar o que eu fiz em mim e outra pessoa para ver se ia dar resultado. E fui atrás da Elizabeth para ela me ajudar a achar alguém. E ela falou assim: Carol, eu tenho, mais de 40 anos, estou na menopausa e tal, eu topo ser emagrecida pela Biomagistral, eu topo esse Sim. projeto. E a gente começou o projeto. Quando começamos o projeto, fui conhecendo a Elizabeth. A Elizabeth me contou a história dela. Ela tinha ficado viúva há 1 ano e pouquinho. Ela ainda estava em luto. Sim. Durante esse processo de luto, ela engordou bastante. Parou de se cuidar, não fazia unha, não arrumava cabelo, usava qualquer roupa. Parou de almoçar. Ela começou a pegar uma marmita para ela e para a filha dela. A filha dela está no espectro autista. Sim. E tem seletividade alimentar. Então, ela pegava tudo que a filha dela comia da marmita, dava para a filha e ficava com o resto. O resto era arroz, macarrão, batata. Purê de batata, só carboidrato. E foi comendo e foi engordando. E eu conheci a Beth assim. E ela me contou, que ela era completamente apaixonada com o marido dela. A gente começou o processo de emagrecimento, fizemos algumas gravações, fomos à nutricionista. A Biomagistral conseguiu uma nutricionista, patrocinou uma nutricionista para ela. A gente foi na nutricionista, fez todos os exames, tudo certinho. Fomos à casa dela, conhecemos a casa dela, a casa toda enfeitada, assim, ó,
com coisa foto do marido dela, foto deles beijando na boca. Isso foi ano passado, no ano anterior. Sim. Então, assim, era um casamento e ela falava que era um casamento de amor, eles eram felizes, eles se amavam, eles eram casados há mais de 20 anos, beijavam na boca. E esse homem, de um dia pro outro, deitou na cama e foi definhando, até que morreu, não tem causa. E ela entrou nesse luto eterno, engordou, se deixou de lado. Passado alguns dias, né, a gente foi pra academia junto, conseguimos personal, treinamos juntas, conseguimos loja de roupa de academia. A Use Eu Por Todas patrocinou, que é a loja de roupa fitness, Sim. que tem conjuntinhos de academia maravilhosos. A doutora Eloá foi a nutricionista, a doutora Eloá Ramos. A Zion, que faz toda a questão de audiovisual, foi com a gente, gravou tudo isso. E fomos passando, emagrecendo a Beth e tal. Chegou a segunda visita da Beth na nutricionista. A gente conversando e tal. A Beth já tinha emagrecido, já tinha perdido 5 quilos, já estava bem melhor. As unhas já estavam feitas, já tinha tirado o bigode, já estava com outra roupa, aquela coisa toda. Aí ela virou assim e falou assim: Carol, eu tenho que te falar uma coisa. Vou falar pra você também, doutora. Queria contar pra vocês que eu tô namorando. Queria falar... começou a chorar todo Sim. mundo, né? Queria falar pra vocês que eu tô namorando. Queria falar que tudo isso que tá acontecendo comigo aqui, que esse emagrecimento não foi só um emagrecimento, não foi só eu perder peso, servir naquele short que a gente separou, mudou a minha vida, mudou o jeito que eu me olho no espelho. Eu me olhava no espelho, eu odiava o que eu via. Eu me olhava no espelho, eu passava a mão no meu corpo, assim, eu chorava. Eu pegava no meu cabelo, eu chorava. Hoje, depois desse emagrecimento, eu olho no espelho, eu me amo, eu me acho linda, eu me acho gostosa. Eu consegui me abrir para namorar. Tô muito feliz com meu namorado, a gente tá viajando, a gente sai junto, ele me leva para passear, eu passo batom. A gente fez também no estúdio Tá Querida um tratamento de cabelo com ela. O meu cabelo hoje, eu fico com vontade de deixar ele solto. Então, queria dizer que o emagrecimento, ele mudou a minha vida realmente. Hoje, eu saí do luto, eu não estou em luto mais. Dói, eu ainda tenho saudade, mas eu não estou mais em luto. Eu estou muito feliz e eu quero seguir minha vida a partir de agora. Isso, pra mim, já fez absolutamente Exato. tudo valer a pena. Imagino que quando você ouviu esse relato, imagino, me corrija se eu estiver errado, veio na sua cabeça o dia que seu pai te ligou, quando você estava lá no Rio de Janeiro, teve que largar uma vida toda que você já tinha construído lá, para você poder viver, talvez, isso através desse relato da dona Elizabeth. O que move a Carol Veloso? Exatamente fazer com que os outros fiquem cada vez melhor. Parece demagogia, assim, mas quem me conhece, aquela velha história, né? Quem me conhece sabe. Quem convive comigo sabe que eu realmente sou uma pessoa muito voltada pro outro. Sim. Eu tenho uma questão comigo que eu luto para ser egoísta. Falo assim, não vou fazer, não vou ajudar. Porque se deixar, eu quero tomar conta de tudo. Então, assim, acho que o que mais me define, o que mais me move é realmente querer ver a outra pessoa bem, sabe? Sim. Querer ver a outra pessoa se sentindo bem. Principalmente as mulheres. Eu tenho um negócio com mulher que eu não sei explicar. Eu gosto de ver a mulherada bem, eu gosto de ver a mulherada feliz. Eu acho que a gente já sofre tanto, a nossa cabeça já é tão complexa, o nosso corpo já é complexo, a sociedade já faz tanta coisa, tanta barbaridade com a gente que eu quero ver elas bem. Quero ver elas felizes com elas mesmas. E uma mulher que se acha bonita, que se acha gostosa, ela consegue qualquer coisa. Qualquer coisa. A nossa vida é como se fosse um livro. E todo livro que se preze, ele tem capítulos, tem o título, tem a introdução, tem a conclusão e tem as páginas. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, você, por exemplo, tem o livro da sua vida versão empreendedora e o livro da sua vida versão filha, neta, irmã e mulher. Ou seja, você tem inúmeras páginas positivas
e negativas na sua vida como empreendedora e da mesma forma na sua vida como mulher, filha, neta, irmã. Quais foram ou qual é a página mais triste da Carol Veloso e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? A parte mais triste da minha vida, eu acho que foi a minha infância, assim, porque eu fui criada de uma forma muito rígida. Eu acho que como eu fui a primeira filha, minha mãe tinha 17 anos quando ela engravidou e eu fui a primeira filha. E eu fui criada de uma maneira muito rígida, não fui maltratada nem nada, eu nunca apanhei, mas assim, muito rígida mesmo, sabe? De não poder algumas coisas que criança tem que poder. Sim. Mas por disciplina, por questão de disciplina. E durante um tempo eu me pegava assim mal, triste, pensando, nossa, mas criança pode fazer isso e eu não podia, criança podia ser assim, eu não podia. E isso me causava aquela dor da criança interior, sabe? Aquela coisa assim. E eu ficava sem entender por que meus pais eram tão rígidos comigo, por que eles cobravam tanto de mim. Eu era muito cobrada quando eu era criança. Eu falo hoje com eles que eles cobravam perfeição de mim. Eu era muito cobrada. E aí, com o tempo, eu acho que com a maturidade, com o diálogo, né, com as cartas abertas com os meus pais, a gente sempre conversou muito disso. Então, acho que foi se curando, assim. Eu, como adulta, já consigo entender os meus pais como adultos. Eu sei que naquele momento eles agiram conforme o conhecimento e a consciência que eles tinham na época. Eram pais muito jovens. Então, eu entendo que a disciplina ao extremo era para eu não ir para o outro lado, né? Porque quando você é um pai mais velho, você sabe ser mais maleável. Sim. Quando você é muito novo, você fica com medo da pessoa ir fazer alguma coisa errada, você segura mais. E com esse diálogo e com a forma como os meus pais são comigo hoje, né? Não hoje, mas depois que eu fiquei adolescente, que eu já tomei responsabilidade e tal, é outra forma, né? Lá em casa não é nada rígido, lá em casa tudo é muito tranquilo. Aí foi se curando, assim, porque eu fui entendendo, eu virei adulta, né? Sim. Eu virei adulta e consegui me colocar lá no Ricardo e Napoleano de antigamente, calçar o sapato deles com o pé no formato, tipo, pô, uma mulher de 17 anos, acabou de ter um filho, como é que vai fazer, como é que cria? Pessoas muito, né, apesar de nova, mas pessoas muito decentes, com os pais muito, muito rígidos e tal. E hoje passou, mas realmente foi uma fase muito triste, assim. Na época da infância eu não percebia que era triste, mas depois que eu cresci, que eu comecei a racionalizar, eu fiquei triste pelo passado. Olha pra você ver, ficar triste por uma coisa que passou. E hoje não é mais assim. Em contrapartida, qual é a página mais bonita da sua vida? A página mais bonita da minha vida é agora. Eu morei sozinha durante 10 anos. Eu saí daqui, eu voltei para Valadares aos 19, fiz cursinho, fiz genoma e fui para Belo Horizonte para estudar, para fazer faculdade. Morei lá durante 7 anos, mais ou menos. Trabalhei, né? Formei, trabalhei, fiquei lá um tempo. Fui para o Rio, morei no Rio 2 anos e veio essa proposta da biomagistral. A primeira coisa que eu falei foi, tá bom, eu vou, mas eu vou ter meu apartamento. Eu vou morar sozinha, não vou morar com vocês, não. Primeira coisa que eu falei, meu pai, não, pode vir, a gente ajeita um cantinho pra você e tal, não sei o quê. Cheguei, aí fiquei 1 mês, nada de cantinho. 2 meses, nada de cantinho. Aí foi indo, meu pai, e aí, vamos ver o cantinho? Eu, vamos. Até que um momento eu falei assim, pai, posso morar aqui pra sempre? Eu acho que ele tava querendo isso. Posso morar aqui até eu casar? Aí ele, uai, é o que você quer? Você não vai querer mais seu apartamento, seu cantinho? Eu falei assim, não, aqui tá ótimo, eu quero ficar morando aqui. Pode? Vou atrapalhar ele? De jeito nenhum. Tudo que a gente mais quer é que você fique. Eu acho que foi estratégia dele. E assim, eu tinha pesadelo na época da faculdade
quando eu sonhava que eu voltava a morar com os meus pais. Eu ficava desesperada, porque assim, eu queria sair, voltar a hora que eu quisesse, eu queria deixar meu quarto bagunçado, eu queria comer qualquer coisa e tal. Era um pesadelo pensar em morar com eles. Sim. Hoje é um sonho, é um pesadelo sair de lá. Hoje é um sonho. Eu amo morar com os meus pais, eu amo a minha fase da vida hoje, que é estar perto do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Minhas duas avós moram com a gente. Tem a Bill, essa minha rotina do Sim. dia a dia, assim, eu amo Valadares, eu aprendi a realmente gostar. Eu tinha um pouco sim, de receio de morar aqui, porque eu achava pequeno demais. Porque eu morei em Brasília, né? Eu morei 17 anos em Brasília. Morei 6 ou 7 em Belo Horizonte. Morei 2 no Rio. Morei na Europa um tempo. Então, quando eu pensava Valadares, ai meu Deus, vou Que pra roça, o roça. que eu vou caçar Vou lá? pra roça, mas assim, que roça maravilhosa. Eu amo morar aqui, tem tudo que eu preciso. Quero ficar aqui, quero ter meus filhos aqui. No máximo, eu vou pular lá pra Vila Velha só por conta da praia. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar Vamos. nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com Vixe, esse é uma palavra. difícil. Esse é difícil. Depende exclusivamente de você. Podemos ir? Pode. Vida, Jesus. Deus, Jesus. amor, Jesus. carinho, Minha mãe. família, Estrutura. Poliana, Amor eterno. Ricardo, Gratidão. Belo Horizonte, Ensinamentos. Brasília, Base. Rio de Janeiro. Loucura. Concordo. Biomagistral, Futuro. saúde, Tudo que eu tenho. Carol Veloso. Um futuro extraordinário. Agora é o jogo do subestimado e o do superestimado. E até para poder pegar essa vivência que você tem de ser uma pessoa que já esteve inserida em várias cidades diferentes, com vários contextos antagônicos, eu acho que vai dar muito bom esse joguinho com você. Superestimado é aquilo que a gente olha assim e fala assim, a gente não usa muito essa palavra, a gente troca essa palavra por uma frase, que é o quê? Não é isso tudo. Quem é que nunca usou essa frase para determinar um lugar, uma viagem, uma comida, um restaurante, um bar, uma bebida? E o subestimado é aquilo que você gosta muito, mas você acha que é subestimado pelas pessoas. Você vê que as pessoas não dão tanto valor. Podemos ir? Pode? Me fale uma comida superestimada na sua visão. Pitaia. Não gosta de jeito nenhum. Tem gosto de nada, só é bonita. Me fale uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada. Vinho rosé. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimada? Barão Vermelho. O que as pessoas superestimam demais na vida? Andar arrumada, tá sempre bem vestida, maquiada, tá sempre bonita, assim, tá sempre arrumada. O que as pessoas superestimam demais quando o assunto é marketing? Dinheiro. Eles pensam no marketing só como uma forma de ter dinheiro. O que as pessoas superestimam demais no empreendedorismo, na sua visão? A paz do empreendedorismo, né? Essa tranquilidade, ela não existe. Me fale uma bebida subestimada na sua visão. Coca Zero. Tomei ontem, inclusive. Me fale uma comida subestimada. Dobradinha. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimada. Eu adoro um cantor que chama Manuel Medrano. Olha, chique, gente. Olha o Nossa, gosto ele é dela. ótimo. Qual o gênero? Ele canta música romântica Sim. em espanhol. Uau, tem cultura diferenciada. O que as pessoas subestimam demais na vida, Carol? Subestimam as relações, assim.
tratam as relações de um jeito muito simples e elas não são. Cada relação pode te trazer muitos benefícios intelectuais, você pode aprender muita coisa, para o coração, você pode aprender muita coisa para a mente, você pode se desenvolver com as relações, sejam de amigos, relações profissionais, relações como essas aqui. Sim. Eu vou sair daqui muito mais edificada do que quando eu entrei. Então, eu acho que as relações... Por que as pessoas subestimam demais o marketing? Os resultados, né? Quem não conhece subestima os resultados do marketing, que podem ser infinitos, porque ele é escalável. O que as pessoas subestimam demais do empreendedorismo? O tempo. Acha que é rapidinho. E não é. Demora. Acho que é na vida, né? As pessoas querem tudo pra agora. Rápido, tudo pra ontem. Sem constância. E pegando isso, eu ia falar exatamente isso que você falou. Tudo é constância para você poder conseguir chegar no objetivo. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nela. Isso é fato. Isso é lei. E é interessante que vale para qualquer coisa da vida. Por isso que é tão importante. Tenta fazer um omelete durante um mês. No último... Vai ser o melhor. Vai ser o melhor omelete do vida. Defina a sua vida com uma palavra. Superação. Defina a sua história de vida com uma frase. O cuidado de Deus o tempo todo. Amém. Defina essa conversa com uma palavra. Edificante. Uau. Muito obrigado. Foi uma honra ter não só conversado com a Carol Veloso, empresária, mas principalmente ter eternizado a história, o enredo de vida da Carol Veloso, filha da Poliana, do Ricardo, que também é irmã, que também é neta e que é uma mulher sensacional e uma das grandes mulheres, mesmo tão jovem, mas dona de uma história edificante e marcante e que com certeza guardarei com muito carinho o dia de hoje, porque tive a honra inenarrável de eternizar o seu maravilhoso enredo de vida. Muito obrigado, Carol, acima de tudo pela confiança. Foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria dizer que eu realmente estou saindo daqui mais edificada, com muita coisa para pensar. Quando o podcast sair, eu vou escutar e vou repensar todas as minhas respostas, porque realmente começar o dia assim já foi muito bom, foi bem edificante. Muito obrigada e estou à disposição aí para você, a Biomagistral também. A hora que quiser que a gente volta, tamo aí. Tamo junto, Carol Veloso, foi uma honra ter te conhecido. Muito obrigado. Obrigada a você. O Resenha Cast de hoje, com essa história mais do que especial e essencial para a história de Governador Valadares, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.